Senhora Presidente, Senhor Ministro, Senhoras e Senhores Deputados. Senhor Ministro, antes de entrar nas perguntas concretas, gostaria de lhe dizer aqui, cara a cara, que lamentamos profundamente o que não se passou na última reunião do Eurogrupo. O país entende e entendeu que as declarações do Ministro holandês das Finanças e Presidente do Eurogrupo foram inaceitáveis na forma e no conteúdo. Mas este Parlamento exprimiu o seu repúdio, mas também votou um pedido de demissão. Assim sendo, Sr. Ministro, eu gostaria de lhe dizer, em primeiro lugar, gostávamos de o ter visto, a si, Ministro, nessa reunião do Eurogrupo, a primeira depois do episódio, e em segundo lugar, lamentamos que o representante que enviou, depois de fazer um número para consumo interno, não tenha tido a coragem para, na reunião, frente a frente com os vários ministros, dizer aquilo que este Parlamento aprovara, um pedido de demissão. Entrando nas questões relativas ao novo banco, Sr. Ministro, há uma marca que o Sr. Ministro já tem. É de que faz negociações e vem clamar sucessos à custa de muito e muito dinheiro dos portugueses. Devo-lhe dizer que isto lembra demasiado o padrão socialista do passado, que perante desafios difíceis são tornados fáceis com a utilização de muito dinheiro dos portugueses. Se nós combinarmos aquilo que são as decisões do Governo para o BANIF, Caixa Geral de Depósitos e Novo Banco, as suas intervenções, pelas quais clama sucesso, representam um envolvimento de mais de 10 mil milhões de euros de dinheiro dos contribuintes. São mais de 1.000 euros por português. E deixe-me dizer-lhe, Sr. Ministro, boa capacidade de gestão pública não é fazer coisas a qualquer preço. Muito menos quando o custo é escondido e atirado para a frente sob a forma de dívida. Sr. Ministro, queria começar por uma das suas decisões, tomada 10 dias antes da venda do novo banco. Cerca de um mês antes, o Primeiro-Ministro tinha dito, nas condições que existiam, o empréstimo e a solução encontrada para o novo banco em 2014 não tinha custos para os contribuintes. Mas tudo mudou, creio que no dia 21 de março. Uma renegociação do empréstimo do Estado ao Fundo de Resolução, que combina alongamento do prazo para mais 30 anos, pagamento de capital só no final dos 30 anos e juros abaixo daqueles a que o Estado se financia. Sr. Ministro, o problema não é terem feito a renegociação, foram as péssimas condições a que chegaram, dando, por isso, um claro perdão de dívida aos bancos. Sr. Ministro, se vou-lhe só citar Ricardo Cabral, insuspeito economista de colaborar com o Governo, estima que este perdão significa 45% da dívida de 3.900 milhões de euros. João Duque, creio que faz uma conta que aponta para 1.700 milhões de euros de perdão. Sr. Ministro, qual é que é o valor atualizado líquido dos pagamentos que o Estado recebe por este empréstimo? Sr. Ministro. Muito bom dia. Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. A marca que nos deixou o anterior Governo em relação ao sistema financeiro foi a não decisão, os planos de reestruturação falhados, a não capitalização do ativo financeiro mais relevante do Estado, que é a Caixa Geral de Depósitos, um plano de reestruturação da Caixa Geral de Depósitos não cumprido, com desvios muito significativos. Foi essa a marca que recebemos do anterior Governo. Foram situações que, uma após a outra, punham em causa a estabilidade do sistema financeiro, a estabilidade das instituições, dos postos de trabalho, dos depositantes. Foi esta a marca que deixou o anterior Governo. E foi com esta marca, absolutamente indelével, Sr. Deputado, e inegável, que tivemos que trabalhar. Marca, aliás,
que já vinha sendo notada por todas as instituições, ainda que de forma reservada, como aliás se veio a saber pela carta que a comissária Vestager enviou à então Ministra das Finanças em dezembro de 2014, em que aliás mostrava a dança de sombras em que o Governo andava com todas as instituições para ter objetivos políticos muito claros, sempre à custa da estabilidade do sistema financeiro, adiando a solução dos problemas. E, Sr. Deputado, quando se adia a solução de um problema financeiro, a única coisa que eu lhe posso dizer é que no momento seguinte é mais caro. E é sempre mais caro. Nunca é mais barato. E, portanto, as situações que o Sr. Deputado refere foram situações não resolvidas, numa inação e numa impotência de conseguir, inclusive, por exemplo, aprovar um plano de reestruturação para investimento público que tinha sido colocado no BANIF, de incapacidade, inclusive, de substituir a própria administração do BANIF quando achou que era isso que devia ser feito e não o conseguiu fazer, e admitindo essa situação. É essa a situação que existia, ou era essa a situação à data de novembro de 2015 que existia no sistema financeiro português, Sr. Deputado. Nada, mas nada do que disse foi criado por este Governo. O que foi solucionado. E foi solucionado de uma maneira que hoje todas as agências de rating, todas as instituições internacionais reconhecem as significativas melhorias do sistema financeiro nacional. É incrível como o Sr. Deputado soma aquilo que é a capitalização da Caixa com o apoio público à resolução do BANIF, cuja herança era pungente para toda a gente em dezembro de 2015. Qual era a situação do BANIF? Qual era o risco para os depositantes do BANIF se a resolução e a solução do problema não se concretizassem em dezembro e transitassem para 2016, em plena utilização da BRRD, com todos os custos que sabemos que isso tem para os depositantes bancários? Nada, mas nada disto foi acautelado. Também não foi acautelado, Sr. Deputado, a solvabilidade e a sustentabilidade do Fundo de Resolução. Porque eu não sei se foi na praia, se foi por SMS, se foi no Conselho de Ministros ou se onde é que foi. Mas não sei se houve alguma conta feita sobre a capacidade do Fundo de Resolução dar resposta com os fundos que tinha à resolução do BES. Não sei se foi. E não sei se o Sr. Deputado sabe as consequências patrimoniais e de solvabilidade das instituições financeiras que tem o Fundo de Resolução não ser solvente. Não sei se tem. Porque se soubesse, provavelmente teria feito nas suas contas, ou nos economistas que cita, a consequência do Fundo de Resolução não ser solvente. E foi exatamente a situação do Fundo de Resolução não ser solvente que dificultaria, se essa situação se colocasse, a captação de novo capital para os bancos portugueses, privado, como aliás tem acontecido. Várias instituições financeiras nacionais foram capitalizadas com capital privado estrangeiro ao longo de 2016, na base da sustentabilidade e da estabilidade de todo o sistema financeiro. E o Fundo de Resolução é uma peça fundamental desta equação, que não estava acautelada. Que, aliás, já estava com condições limitadas de intervenção na resolução do BANIF. Nada disto foi inventado por este Governo, nada disto foi criado por este Governo, tudo isto existia no dia 25 de novembro de 2015. Sobre isto não havia um único pensamento nas organizações internacionais. Quero recordar, aliás, o estado de desestruturação institucional que existia à altura, em que o Governo já não se fazia representar nas reuniões com a Comissão Europeia, que era o Banco de Portugal que representava a República Portuguesa. O estado total de desestruturação institucional que existia na gestão do sistema financeiro nessa data. Portanto, surpreende-me muito, que
que estas questões não sejam do seu conhecimento e que não as consiga equacionar quando elabora raciocínios como os que fez. Porque o estado calamitoso que existia no sistema financeiro àquela data não era responsabilidade do Governo que tomou posse no dia 26 de novembro. Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado. Senhor Ministro, o problema não é o Sr. Ministro ter que enfrentar desafios. É a forma e as escolhas que faz para os resolver. Problemas e causas para a situação difícil do sistema financeiro, situação calamitosa. Eu digo-lhe quando é que ela existiu, Sr. Ministro. Maio de 2011. E sabe qual é que é a causa dos problemas? Um conjunto de escolhas feitas quando os seus companheiros de partido e vários colegas de governo estiveram no governo anterior, socialista, Sr. Ministro. Mas aqui a questão é esta: quais é que são as respostas e as escolhas que são dadas aos desafios? Todos os ministros das Finanças as têm, as suas escolhas são simples, muito e muito dinheiro dos portugueses. Mas não respondeu à minha pergunta. Qual é que é o valor atualizado líquido dos pagamentos que o Estado vai receber do empréstimo de 3.900 milhões de euros? Valor atualizado líquido. O que eu lhe posso dizer é que esse valor atualizado hoje existe e sem o empréstimo não existia, porque não existia solvência do Fundo de Resolução e quando quiser fazer uma conta, ou faz a conta até ao fim, ou então não vale a pena os números parciais, porque esses números, Sr. Deputado, só fazem sentido se existir estabilidade do sistema financeiro. Só fazem sentido se existirem estabilidade do financeiro. E o que foi acordado, e não foi em março deste ano, começou a ser construído em agosto do ano passado, 2016, foi uma solução que permitisse essa solvência, que permitisse que o Fundo de Resolução consiga cumprir os bancos todas as suas obrigações para com o fundo, pagando um juro, não há nenhum perdão, pagando um juro com um spread acima da República para que essa conta, Sr. Deputado, se consiga fazer. Porque antes deste acordo não havia nenhuma conta possível de se fazer. Sr. Ministro, a operação financeira, de cálculo financeiro é muito fácil. Qual é que é o valor atualizado líquido dos pagamentos de capital e juros que o Estado vai receber neste empréstimo? Sr. Deputado, aquilo que eu quero reafirmar é que há um empréstimo, há uma taxa de juro, há um spread sobre a taxa da República e isto permite a solvabilidade do Fundo de Resolução. Sr. Ministro, não é essa a pergunta que lhe fiz, qual é que é o valor atualizado líquido dos pagamentos? Sr. Deputado, eu já lhe respondi que há uma taxa de juro, há um spread e há condições de solvabilidade desse empréstimo. Sr. Ministro, o cálculo é simples. Dois economistas, um numa área política, o outro diferente. Senhores deputados, a intervenção é do Sr. Deputado António Leitão Amar neste momento. Sr. Deputado, por favor. Não há Ministro das Finanças que não tenha feito este cálculo. Não há pessoa financiadora que renegocie o empréstimo sem saber qual é que é o valor atualizado que vai receber nas novas condições. Diga-me, por favor, o senhor tem a responsabilidade de gerir o dinheiro dos portugueses. Renegociou o empréstimo de dinheiro dos portugueses. Qual é que é o valor atualizado líquido desses pagamentos? Sr. Deputado, não havia empréstimo. Não havia empréstimo. Porque o empréstimo terminava em agosto de 2017 e não havia pagamento. Ok? Não havia pagamento. É preciso entender isso. Há uma taxa de juro, há um spread e há a garantia de que com este empréstimo e esta taxa de juro o Estado vai reaver o dinheiro. Nas condições anteriores não havia essa garantia. Senhor Deputado António Leitão Amaro, Senhor Deputado António Leitão Amaro, por favor. Senhora Presidente, para que efeito?
para continuar as perguntas ao Sr. Ministro. Exercício de perguntas sem resposta, Sra. Presidente. O Sr. Deputado coloca as questões que o Sr. Ministro responderá nos termos que entender e a apreciação será feita politicamente, naturalmente. Sra. Presidente, parece-me evidente para os portugueses qual é que é o juízo que devem fazer de um governo que não tem coragem de revelar um cálculo básico. Ó Sr. Ministro, depois os portugueses fazem o julgamento e os critérios das probabilidades, mas este cálculo é um cálculo que o Sr. Ministro tem. Revele-o aos portugueses, não pode esconder. Sobre as questões que envolvem o Fundo de Resolução, gostava também de recordar que os senhores votaram contra a contribuição para o Fundo de Resolução, que é a forma de pagamento deste empréstimo, que foram os senhores que fizeram em 2014, em condições de total insustentabilidade, porque, Sr. Deputado, os portugueses já perceberam que as questões do fundo do sistema financeiro não são válidas apenas até ao dia das eleições. Nós podemos fazer muita ginástica financeira e pôr pressão sobre outros, por exemplo, o sistema financeiro, para tentar chegar com a coisa limpa até ao dia das eleições. Mas todos já percebemos que as questões que se colocam a Portugal são questões de natureza muito mais longa do que aquelas que ditam a chegada ao dia 4 de outubro de 2015, com uma aparência de que as coisas estavam controladas quando na verdade não estavam. E, portanto, como isso já ultrapassamos, neste momento o que nós temos que enfrentar são as situações reais do que se passa em Portugal, na sociedade portuguesa e no sistema financeiro. O empréstimo de que fala foi contraído em agosto de 2014, em situações claramente insustentáveis e que não podiam perdurar no tempo. O que nós fizemos foi criar as condições para que esse empréstimo seja sustentável e para que se consiga estabilidade no sistema financeiro, para que depósitos, créditos e as poupanças dos portugueses estejam seguras, e isso hoje é possível dizer-se, não era possível àquela data. Sr. Ministro, eu percebo esse exercício de propaganda, já agora convinha ser verdadeiro. 2012, 13, 14, 15 orçamentos de Estado com contribuição para o setor bancário aprovadas pelo nosso governo. Já agora, a contribuição da banca vai para o Fundo de Resolução por decisão do governo anterior e desta maioria. Em 2017 votámos a favor e não votámos contra essa contribuição, como diz. Sr. Ministro, a conta é simples, deixe de lado propaganda. Qual é que é o valor atualizado deste empréstimo depois do perdão que acordaram à banca? Existe uma taxa de juros, essa taxa de juros está indexada à taxa da República, à taxa que a República se financia, portanto não é verdade que seja mais baixa do que a taxa a que a República se financia. Existe um spread e existe uma sustentabilidade deste empréstimo. A conta alternativa era um retorno, eu vou usar uma expressão matemática, de menos infinito, porque ela não era sustentável. O Estado, nas condições em que estava a conceder o empréstimo ao Fundo de Resolução, esse empréstimo não garantia a solvabilidade do Fundo de Resolução. Aquilo que o Estado garantiu com esta renegociação foi que o Fundo de Resolução cumpre as suas obrigações para com o Estado em termos do empréstimo que tem, paga um juro que está indexado ao da República e paga um spread. Sr. Ministro, continua com a propaganda e a usar dados incorretos. Sr. Ministro, a República financia-se no seu estoque de maturidade média 7, 8 anos a uma taxa bem superior daquela que o senhor utiliza de referência para este empréstimo.
bastante superior. É provavelmente mais de 1,5 ponto percentual, que ao longo de 30 anos, com o capital pago apenas no final, tem um efeito brutal. Ricardo Cabral fala de 45% de perdão, João Duque 1.700 milhões. Qual é que é o valor deste perdão que os senhores fizeram? O que nós fizemos foi garantir que não havia perdão nenhum. Porque se não fosse feita a renegociação da taxa, o Fundo de Resolução não conseguia pagar o empréstimo. A República financia-se a vários prazos e a taxa que foi estipulada para este empréstimo é a taxa da República a 5 anos. É adicionado a essa taxa um spread. Em termos financeiros, a conta que se faz é muito simples. É entre ter que enfrentar a possibilidade de não haver pagamento ou garantir que esse pagamento existe. Existir esse pagamento significa que os bancos não têm impacto no seu capital e patrimonial deste empréstimo, que cumprem as suas obrigações para com o Estado, que pagam um juro, que pagam, aliás, uma taxa em cima desse juro da República e que os portugueses podem confiar que o sistema financeiro, por esta via, não enfrenta dificuldades que existiam claras no dia 25 de novembro de 2015. Sr. Ministro, o problema não é ter renegociado o empréstimo, foi as condições que concedeu. O Governo anterior, quando emprestou dinheiro aos bancos para a recapitalização, cobrou juros de 8%. Quando emprestou num empréstimo de curto prazo ao Fundo de Resolução, cobrou um juro maior do que o senhor está a cobrar para 30 anos. O problema foi que o senhor, quando tem um desafio, resolve sempre desbaratando, sem querer saber do dinheiro dos portugueses. E depois não é capaz... Eu espero que o senhor Ministro tenha a noção da enormidade democrática que está a fazer aqui. Não ser capaz de responder a uma pergunta sobre um número simples. Ó senhor Ministro, depois os portugueses julgam. Hão de gostar mais de algumas coisas que o senhor faz, e o senhor Ministro faz algumas coisas bem feitas, e hão de gostar menos de outras coisas que o senhor Ministro faz, porque também faz coisas mal feitas. Assuma, é só isso. Senhor Deputado, agradeço os cumprimentos que faz a algumas das medidas que eu tomo. 8% num empréstimo a 2 anos, porque o empréstimo tinha um limite temporal, não garantia, Sr. Deputado, e o Sr. Deputado sabe disso muito bem, era impossível que o Fundo de Resolução, ao fim de 2 anos, devolvesse os 3,9 mil milhões de euros ao Estado. Eu já nem falo da taxa de juro que foi imposta para... E volto a referir, ainda que o Sr. Deputado possa não gostar, para parecer que estava tudo limpo no dia 4 de outubro de 2015. Mas não estava. Porque o empréstimo que vocês fizeram, que o anterior Governo, fez ao Fundo de Resolução, não era sustentável. Não era reembolsável. Ia ser reembolsado em 0. A conta é muito simples e todos percebemos. Porque todos os portugueses percebem que se lhes impuserem num empréstimo com aquela natureza e com aquele prazo, aquela taxa e aquelas condições de pagamento, eles não vão conseguir pagar. Ora, se não vão conseguir pagar, qualquer análise financeira e económica que se faça de um empréstimo que não é razoável, que não é credível, qualquer conta que se faça em cima disto é uma conta que está viciada desde o início. O que neste momento existe é um empréstimo que é sustentável, cujo seu reembolso é assegurado, que tem uma taxa de juro, não há nenhum perdão, porque só pode haver perdão quando existe uma alternativa, e a alternativa era inexistente. O empréstimo terminava em agosto de 2017, já depois de ter sido prolongado por este Governo. E, portanto, Sr. Deputado, a conta é muito simples. Neste momento existe
um fundo de resolução que, nas condições atuais, é solvente, que permitiu trazer capital para o BCP, capital para o BPI, que permitiu a estabilização das suas responsabilidades e que os bancos portugueses possam ter planos de negócio que sirvam à sociedade portuguesa. Porque o problema de um sistema financeiro é quando ele não serve o propósito para o qual existe. E é evidente que todos lamentamos os problemas que o sistema financeiro português teve. Todos lamentamos. E todos lamentamos a inação que durante muitos anos existiu sobre esse problema. Não estamos já nessa fase, felizmente. E isso é reconhecido, como eu disse, por todas as organizações internacionais, por todas as agências de rating, por todas as análises e avaliações que são feitas da economia portuguesa. E essa é a boa notícia que os portugueses querem ouvir. Querem ouvir que têm, neste momento, um fundo de resolução com um empréstimo que eles podem garantir a sua devolução. E um governo que lhe atirou com mais 1.000 euros de conta. Sr. Ministro, havia alternativa. Era renegociar o empréstimo, impondo ao Fundo de Resolução e com isso aos bancos exatamente as mesmas condições a que o Estado se financia. Ao estoque médio da República, ou então, se quisesse, numa conta ainda mais generosa, a 30 anos. E, portanto, Sr. Ministro, era a única coisa que era preciso assegurar. Era que o Estado não perdesse dinheiro. Que o Estado se financia, conseguisse repercutir os custos. Se não consegue e decidiu dar este perdão. Continuamos sem saber o número. 3 comentários adicionais ou perguntas já agora gostava que fizesse. Sr. Ministro, durante meses disseram que não havia envolvimento de dinheiro dos contribuintes nem garantia. O seu Secretário de Estado, no caso da venda do Novo Banco, o seu Secretário de Estado na semana passada, sexta-feira, fez uma entrevista onde reconheceu finalmente que há a possibilidade de um envolvimento, de um empréstimo ou de uma garantia pública. Se o Fundo de Resolução, que vai ter que entrar para cobrir perdas, gostava que me dissesse qual é que é a probabilidade de perdas estimadas pelos vários envolvidos na operação. Se tiver que meter dinheiro para cobrir perdas e repor capital no novo banco, onde é que ele vai buscar dinheiro? O seu Secretário de Estado disse que é o Estado. Portanto, há um empréstimo. Uma garantia da garantia, se quiser. Qual é que é o valor, as condições, o custo deste empréstimo? E para terminar, Sr. Deputado... que já agora não cumpre o compromisso e a tal garantia que tinha dado aos portugueses. Depois, onde é que está a autorização legal para assumir, constitucionalmente exigida, para assumir um compromisso de empréstimo para anos futuros? Depois, há ou não perdas que têm que ser assumidas pelos obrigacionistas do novo banco? O negócio está ou não dependente disso? Que tipo e valores de perdas é que estamos a falar? E, finalmente, vou terminar. É verdade ou não que o Governo acordou com a Comissão Europeia uma reestruturação do banco ainda mais agressiva do que já estava no plano de reestruturação? Isto é, com mais gente mandada embora, mais encerramentos de balcões, redução da cota de mercado... Quais é que são esses compromissos que resultam ou não da negociação do Governo português com a Comissão Europeia em termos de dimensão e situação do novo banco, dos seus trabalhadores e da sua atividade? Sr. Ministro, para responder, por favor. Uma das condições que existem e que o Governo tem trabalhado para que se materializem, para que o endividamento da República, o custo do endividamento da República baixe, é precisamente a estabilidade do sistema financeiro. Há um efeito geral que de certa forma se reforçam das condições do sistema financeiro. Subiu o Sr. Deputado precisamente porque havia o BANIF por resolver. O novo banco, do que estamos aqui a falar, ainda que não pareça, é do novo banco. O novo banco necessitou de capital em dezembro de 2015, porque também o novo banco se adiou a solução do novo banco, e em dezembro de 2015 o Banco de Portugal teve que fazer, através de um mecanismo de resolução, a capitalização de 2 mil milhões de euros, que todos sabemos o custo que teve no financiamento da República imediato. Era uma situação pré-existente a este Governo e também ela não resolvida, Sr. Deputado.
E as condições de financiamento da República estão intimamente ligadas à estabilidade e à forma como o sistema financeiro funciona. E o facto de hoje nos termos financiado a custos menores do que da última vez que nos financiámos, também tem a ver com esta ideia que é hoje materialmente palpável de que o sistema financeiro hoje é muito mais robusto e está muito mais estável do que em novembro de 2015. E essa é a forma que temos de melhorar o crédito da República, os custos de financiamento da República, é com o sistema financeiro que funciona. Não há nenhuma garantia dada pelo Estado no contexto da transação do novo banco, não há garantias. O financiamento do Fundo de Resolução continuará, obviamente, a ser uma preocupação e será tratado da maneira que, em conjunto com o setor bancário, porque é quem financia o Fundo de Resolução, tiver que ser quando as situações se colocarem. É evidente que, ao contrário do que foi propalado na altura, o Banco Bom, que estava à venda, não iria permitir a recuperação do empréstimo que o Estado estava a fazer ao Fundo de Resolução. Não vale a pena, de facto, recordar muitas coisas do passado, mas vale a pena recordar esta. É que o novo banco, que está neste momento na fase final do processo de venda, não era o banco que na altura foi dito que era. E, portanto, há perdas contingentes que vão ser materializadas ou não, segundo um processo de contingência que tem a ver com os rácios de capital do banco. Não é uma garantia, não há ativos garantidos no balanço do novo banco e, portanto, as perdas que vierem a materializar-se, quando se vierem a materializar, terão ou não contingências sobre o Fundo de Resolução, dependendo de um conjunto de fatores muito mais vasto do que aquilo que é uma garantia. O financiamento do Fundo de Resolução está estabelecido na legislação nacional e as responsabilidades do Fundo de Resolução são cobertas por contribuições do setor bancário, ordinárias, extraordinárias, por empréstimos do setor bancário ao Fundo de Resolução e, como foi feito em agosto de 2014, também por empréstimos do Estado ao Fundo de Resolução. Quando essas perdas se materializarem, se materializarem, seguramente vai ser necessário revisitar a questão do financiamento do Fundo de Resolução e estou certo que vai ser encontrada uma solução para que o Fundo de Resolução permaneça solvente. Senhor Deputado, Sr. Ministro, faça favor, Sr. Ministro. A única garantia que eu lhe posso dar, Sr. Deputado, é que eu espero que o Governo que seja confrontado com essa situação perceba a importância da solvabilidade do Fundo de Resolução para a estabilidade do sistema financeiro. Não estou certo hoje, para não dizer que tenho muitas dúvidas, que o Governo anterior não o entendia. Garanto-lhe que é muito importante a solvabilidade do Fundo de Resolução para o bom funcionamento do sistema financeiro nacional. Perdas dos obrigacionistas. É uma das peças, digamos assim, do acordo a que o Banco de Portugal chegou com a Lone Star. É um processo que está em curso e em negociação, sobre o qual eu não posso emitir nenhuma opinião, nem me ficaria, não seria totalmente desajustado nesta altura fazê-lo. Aquilo que eu lhe posso dizer é que é um mecanismo de transformação de dívida que, obviamente, será feito de forma voluntária num mecanismo de troca que envolverá os obrigacionistas numa lógica de preservação
da instituição, porque a maior perda que pode existir para todos é a não sustentabilidade da instituição. Essa, Sr. Deputado, é a maior perda que pode existir para obrigacionistas, para trabalhadores, para depositantes, para contribuintes. E é essa a dimensão deste problema, ainda que alguns parece não terem ainda compreendido. Compromissos. Os compromissos que se colocam numa operação desta natureza, em que se inicia com uma ajuda estatal. Em 2014, em agosto, houve uma ajuda estatal. Por isso é que há compromissos. Parece que o Sr. Deputado não percebeu que em 2014, em agosto, há uma carta de compromissos do Estado português, assinada da República, assinada pelo Governo de então, porque há uma ajuda de Estado. E como há uma ajuda de Estado, as regras da concorrência, que não são europeias, são só regras da concorrência, estabelecem um conjunto de compromissos para preservar, precisamente, que dinheiro dos contribuintes possa interferir nas regras da concorrência. Neste momento, esses compromissos têm que ser revisitados e têm que ser revisitados à luz, já não de ajudas de Estado como as que se definiram em 2014, mas de uma potencial e contingente intervenção do Fundo de Resolução num mecanismo que foi acordado entre a Lone Star e o Banco de Portugal. Compromissos decorrem de cenários de ajuda de Estado. É só isso. Muito obrigado, Sr. Ministro. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado